Graças a Pode orar. Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Sejamos todos nós bem-vindos ao Francisquinho, que é a Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo. Que sejamos todos abraçados por Pai Jacó, que é o mentor do nosso Francisquinho, e que a nossa reunião de hoje nos traga muito conforto, muita paz, muito entendimento e muita compreensão acerca da doutrina dos espíritos, através do estudo da nossa irmã Leia, que desde já desejamos para ela muita luz na apresentação do seu trabalho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e vamos pedir a Regina para fazer a nossa leitura de ambientação. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. É do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Põe alegria, ânimo, encantamento em tudo que fizer, que assim a vida melhora para nós a partir da melhora de nós mesmos. A orientação espiritual sugere-nos que expulsemos a tristeza. Ora, isso eu só conseguirei fazer se colocar a alegria no lugar da tristeza. Vou expulsar o desânimo com a vassoura do ânimo. Vou expulsar o vinagre do desencanto com o vinho do encantamento. Vou fazer tudo isso porque é isso que me dá forças para vencer os obstáculos do caminho. Se o obstáculo é grande, eu preciso dar um salto grande. Tenho, então, que ter muita força nas pernas para saltar. Com ânimo, eu sou forte. Com alegria, eu me estimulo positivamente. E com encantamento pela vida, eu me robusteço com a força de um leão. Graças a Deus. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e a nossa gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai de amor e bondade e misericórdia, Jesus, amado irmão, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, guias e mentores, trabalhadores da seara de Jesus na casa de Francisco. A todos vós pedimos amparo e proteção para o trabalho da noite de hoje. Que muita caridade possa ser feita, Senhor, para os teus filhos que gemem e choram por sofrimentos diversos. E que nós possamos nos fortalecermos através da leitura do Evangelho, através do estudo de todas as preces que aqui serão feitas. Muita luz, Senhor, para todos nós. E que Francisco de Paula possa estar conosco, nos envolvendo nesse trabalho de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora a nossa irmã Denise que leia para nós uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó, querido Pai Jacó. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Deixa eu ver aqui. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as apune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosamente inevitáveis consequências. Mas, mais ou menos deploráveis,
Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existe entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Vamos ver causas atuais das aflições, que eu tinha esquecido de falar. Desculpa. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai querido Jacó. Obrigada, irmã, pela leitura do Evangelho. E agora nós vamos passar para o estudo da nossa irmã Leia. Pedimos a quem estiver com o microfone ligado para desligar e as nossas boas vibrações para a nossa irmã. A palavra é sua, tia Leia. Obrigada, meu anjo. Vê se está passando aí direitinho. Apareceu? Então, lá. Então, o estudo da noite de hoje, nós vamos falar sobre os prolegômenos. O que significam os prolegômenos? São um conjunto de noções preliminares de uma ciência. Então, o objetivo desse tema, como o próprio nome diz, é apresentar em linhas gerais o caráter e também o escopo da doutrina espírita. Allan Kardec, no início dos seus prolegômenos, no Livro dos Espíritos, ele diz que cabe à ciência espírita estudar os fenômenos que a ciência natural não consegue explicar. E para demonstrar que há espíritos e que eles podem se comunicar conosco, ele reporta seu princípio de que todo efeito inteligente tem uma força inteligente. Ele afirma também que os fatos hão provado que essa força ela é capaz de entrar em comunicação com os homens. E essa força que ele menciona é as forças espirituais. Refere-se ao mundo espiritual dos desencarnados, que naturalmente fazem parte da vida do universo. Tanto de um universo de um modo geral, como da nossa vida aqui no planeta Terra, que é regida por que leis? As leis gerais, mas de aspectos espirituais. Então, daí a inexistência do sobrenatural. Não existe o sobrenatural, porque todas as comunicações mediúnicas, elas são perfeitamente naturais. Ele fala também da ideia de doutrina de revelação, ou seja, de aspectos que desconhecíamos, mas que agora temos a oportunidade de conhecer mais de perto, para que com esse novo conhecimento possamos nos adiantar no nosso processo evolutivo. Olha só, veio o conhecimento para nos adiantar. Kardec deu o pontapé inicial para o nosso estudo, para conhecer melhor a doutrina e responder às várias perguntas que muitos de nós vivíamos nos perguntando. Então, refere-se também a todas as expressões mediúnicas, ou seja, a mediunidade de um modo geral. Então, como revelação, todos nós sabemos, né, que o Espiritismo e os seus conteúdos fazem parte de tudo aquilo que a espiritualidade entendia e que nós já temos condições de compreender. Então, o que ele nos mostra aqui? O ramo da videira. O significado do ramo da videira. Vocês podem ver que a cepa, o corpo físico, e os frutos, o perispírito, parte espiritual que se liga à matéria. A seiva da uva, ou suco, ela representa o espírito,
a nossa essência. Então, o primeiro ponto aí que nós podemos observar é que os espíritos destacam a parreira como um emblema que representa o trabalho do Criador, ou seja, a sua própria criação. E foram os próprios espíritos que desenharam, eles explicaram e solicitaram a Kardec que reproduzisse conforme as suas orientações. Talvez até a gente se estranhe, né? Do fato da gente não encontrarmos em nenhum símbolo da doutrina no centro espírita. Não encontra símbolo nenhum na doutrina, né? No cristianismo, o símbolo é a cruz, né? Se você vai num templo judaico, é a estrela de Davi. O taoísmo é o yin e yang. E no islamismo, a lua seguida de uma estrela. Então, a prática espírita, ela visa simplesmente a simplicidade. E no seu conceito de simplicidade está a ausência de tudo aquilo que não seja essencial, que seja necessário à prática espírita. Então é por isso que o espiritismo não possui bandeira, ela não possui nenhum símbolo visível dentro das instituições e nem na fachada das instituições, apenas o nome da instituição. Somente isso. Aí começamos com os prolegômenos, diz o seguinte: porais no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor pode representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem, quinta essência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. O que podemos falar sobre isso? O ramo da videira, ela é a imagem perfeita da relação espírito-matéria. E nesse ramo estão os princípios fundamentais da doutrina espírita. A união do espírito ao corpo físico através do perispírito. Então, nós podemos concluir que, através do trabalho, o ser humano transforma o suco em vinho, quer dizer, destila, retira a sua quinta essência, o que é de melhor, e transforma o espírito em um espírito do mais alto grau, um espírito evoluído. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever esse livro. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou, disse a Kardec. Então, quando ele fala, ocupa-te cheio de zelo e perseverança, ele está dizendo que se Allan Kardec não fosse perseverante, se ele não aplicasse todos os seus recursos pessoais, toda a sua potencialidade nesta obra, com certeza ela não estaria concluída. E quando ele diz, estaremos contigo sempre, o que pedires para te ajudarmos nos teus trabalhos, é o apoio que Kardec recebeu do plano espiritual. O plano espiritual criou condições para que ele pudesse se concentrar na realização desta obra, na publicação dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Por mais que todo o esforço que ele teve,
muita coisa foi contra a Kardec, mas ele manteve-se firme no seu trabalho, firme naquilo que veio para fazer. Ele já veio para isso, para fazer esse trabalho. Vou ler embaixo. E o outro. Entre os ensinamentos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até a nova ordem. Nós sabemos que nem tudo a nós foi revelado. O que já foi revelado já é complicado, já é difícil as pessoas atenderem. Imagine se tudo não é revelado. Então, foi revelado de acordo com nossas condições de entendimento. E com o passar dos anos, passar do tempo, cada vez que nós estudamos mais, nós fomos revelados um pouquinho mais. Mas ainda assim, ainda temos certas restrições. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles a fim de estar pronto quando te dissermos. Uma vez o Chico fez um livro, ele ia sempre a São Paulo para um tratamento de saúde, e ele ficava na casa, estou tentando lembrar o nome aqui, que me falha a memória, ele foi ditando um livro. Ramaciotti. Ele foi fazendo o livro, quando ele não ia, ele mandava. E quando ele finalizou este livro, ele diz assim, o momento vai surgir para você, esse livro é seu, você vai achar um momento certo para publicá-lo. E chegou um momento, passou muito tempo até que ele publicou, que é um livro sobre Inês de Castro. É um livro lindíssimo de Inês de Castro, feito por Chico e dado de presente a esse rapaz. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente. O que ele quer dizer com isso? Tudo deve chegar a seu tempo. Os espíritos superiores sabem encaminhar os acontecimentos para que o fim seja alcançado. Tudo tem a sua hora e o seu momento. Antes da publicação, incentiva o codificador a se fortalecer para suportar as dificuldades que hão de vir. Pois toda ideia nos traz como consequência contrariedades, nos traz confusões, nos traz lutas, e foi muito o que aconteceu com Kardec. Muita luta. Sua esposa o auxiliou em muito nessa sua caminhada, nesse trabalho que ele fez. Não te deixe desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores engarniçados. Sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Nós sabemos que naquela época, quando começou a surgir a mesa girante, as pessoas abusavam daquela situação como um teatro, mas era uma coisa muito séria. Como hoje existem os abusos, continuam hoje em dia. Encontrá-los a mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança, pois estaremos para te amparar e vem o próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Continuando. A vaidade de certos homens, olha, gente, lá atrás, hein? A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos que tiverem visto o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então, quando ele diz, não te deixes animar pela crítica, encontrarás contraditores, sobretudo os que têm interesse nos abusos, encontrá-los mesmo entre os espíritos. Quer dizer que os espíritos superiores, prevendo as críticas
e com ela vai surgir o desencorajamento, alimentando de palavras de reconforto. Então, ele tinha todo o amparo da espiritualidade para não desistir, ao ajudando nessa sua tarefa, e não desanimou jamais e manteve sempre a sua fé, acreditando nos amigos espirituais. A gente também tem que sempre acreditar no nosso amigo espiritual. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo. Diz que a verdade não é monopólio de ninguém, mas patrimônio comum das inteligências. Todos que forem sinceros, aqueles que forem honestos para consigo mesmos, irão se render aos fatos. Não sabemos tudo, não somos os donos da razão também. Muitos cientistas eles tentaram desmascarar esse fenômeno mediúnico e não encontraram as provas necessárias que comprovassem as suas teorias. Somente os vaidosos, gente, acabam se apegando ao seu próprio parecer e não cedem de maneira nenhuma. Ao contrário de alguns homens, aqueles homens de mente aberta, aqueles que estão sempre prontos para as mudanças, aqueles que estão prontos para as coisas novas e até para os novos conhecimentos. É muito diferente do que nós vemos hoje em dia. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se é bem compreendida. Será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquiete, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho, conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus. Com humildade e desinteresse, que repudio todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então, quando ele diz assim, com perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos, podemos dizer que os espíritos superiores advertem a Kardec acerca da perseverança. E que nós também devemos ter a perseverança, fé, perseverança. Eles dizem que é possível que não perceba de pronto o alcance desta obra, mas o futuro lhe dará a resposta. Nós estamos vendo o resultado desse trabalho de Kardec. Lembra-te dos bons espíritos que só dispensam assistência aos que servem a Deus. Os espíritos, meus irmãos, invocam a humildade e o desinteresse. Ele repudia o orgulho, ele repudia a ambição, pois quando o ser humano se vale da religião para atingir os seus interesses materiais e pessoais, ele coloca por terra toda a sua ética. E hoje nós estamos vendo isso muito forte, presenciamos isso com muita força, que a gente já se assusta com o que nós estamos vendo. E é por isso que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Porque somente ela pode nos fornecer condições de conhecer a nossa própria potencialidade. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Frank, Swedenborg e muitos outros. A Kardec mostra na doutrina, mostra dentro do Evangelho, deixa claro que esses espíritos superiores e outros de forma anônima estiveram entre nós e já desencarnaram,
ligados de luz, ligados de virtude, e se reuniram para que tivéssemos a codificação devidamente implantada entre nós. Chegando ao final, trago um discurso de pronúncia que foi pronunciado no túmulo de Kardec por Camille Flammarion, está no livro Obras Póstumas. Tivesse Allan Kardec sido um homem de ciência, que sem dúvida não teria podido prestar esses benéficos serviços, nem levar tão longe os estímulos para os corações, ele foi o que simplesmente chamarei o bom senso encarnado. Razão firme e judiciosa, aplicada sem omissão à sua obra permanente, às íntimas indicações do senso comum. Lindo esse discurso, profundo. Então, meus irmãos, nós concluímos que Allan Kardec, ele, ao codificar a doutrina espírita, ele fugiu do espírito de sistema. Ou seja, o espírito de sistema é obedecer à ideia de um filósofo, de um religioso e de um determinado pensador. A doutrina espírita é obra de diversos espíritos e de diversos médiuns espalhados por todo o mundo. Podemos ter certeza da impessoalidade das ideias que ali foram veiculadas. Estas foram as orientações dadas a Kardec para que o edifício doutrinário fosse construído sobre uma estrutura firme, tanto teórico quanto prático. Deduz-se, então, que se a base é sólida, todo conhecimento posterior pode lhe ser acrescentado, sem ruí-la, mas simplesmente fortificando. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, tia Leia. Muito lindo, muito bom o seu estudo, muito profundo, e nos dá aquele conforto de sabermos que nós estamos sempre amparados pelos espíritos superiores. Nós nunca estamos sós, e eles nos fortalecem e nos amparam. Nós estamos ao nosso lado e a gente tem que acreditar sempre, ter fé que ele está ali, nos ajudando da melhor maneira possível. Isso mesmo. Nós, muitas vezes, que viramos as costas, mas eles não. Eles não, exatamente. A fidelidade é muito grande deles, né, ao projeto de felicidade que Jesus tem para nós, né? É isso mesmo. Bom, vamos agora, então, fazer a irradiação, que é um passe, né, à distância. Vamos orar pelos nossos irmãos que contam com as nossas orações e também por aqueles que nós nem conhecemos, mas são nossos irmãos em humanidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, de bondade, de amor, olha por todos os teus filhos espalhados por todo esse universo, quiçá por outros universos. Dá-nos a todos, Senhor, a paz, a compreensão, a concórdia, o entendimento dos teus ensinamentos que nos foram trazidos pelo amado irmão Jesus. Que nós possamos entender claramente o que esses ensinamentos nos querem dizer, para que nós não entremos por atalhos, mas sim sigamos o caminho da vida, da verdade, amando o nosso irmão como nós queremos ser amados, fazendo o bem, não destruindo, tendo empatia pelo sofrimento dos nossos irmãos, nos colocando a serviço, porque a caridade é o amor em ação, em serviço.
e fora dela, nós nos afastamos muito de vós. Olhai, Pai amado, pelo nosso querido Brasil, por esses dias que estamos atravessando, que nós tenhamos a consciência reta, o pensamento ligado ao Evangelho de Jesus, para que possamos tomar nossas decisões em todos os tempos, não só agora, com segurança, usando bem, de forma correta, o nosso livre-arbítrio. Abençoa os nossos povos indígenas, os quilombolas, abençoa os nossos irmãos ciganos que se espalham pelo Brasil afora, abençoa os nossos irmãos que estão desempregados, desesperançados. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que vagam pelas ruas, sem um lar. Olhai pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, para que eles não percam a esperança, para que eles possam ter um futuro melhor, um Brasil melhor. Enfim, Pai amado, olha pelos teus pequeninos filhos que jornadeiam pelo nosso planeta Terra. Abençoa a nossa querida casa de Francisco de Paula e todos os pontos de luz pelo mundo inteiro, que nós possamos mais que falar, possamos vivenciar o Evangelho de Jesus, possamos ser irmãos uns dos outros, fraternos, aprendendo, Senhor, a conviver com as nossas diferenças, que é o que traz a beleza da vida, são as diferenças. Abençoa, Pai amado, todos os que compõem o corpo de médiuns da Casa de Francisco, todos os voluntários, não médiuns também, todos os funcionários. Abençoe a casa do nosso querido Pai Jacó, o nosso Francisquinho, que possamos retornar o mais breve possível para os nossos trabalhos presenciais naquela casa tão querida, tão acolhedora. Abençoa o lar de Francisco, os nossos vovôs e todos que lá trabalham. Enfim, Senhor, guarda-nos a todos debaixo do vosso amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pedimos agora ao nosso irmão Eduardo que faça por todos nós a prece pelos desencarnados e logo após o nosso irmão Antônio fará a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, meus irmãos, unidos, então, por um só pensamento, pelo mesmo objetivo, vamos orar por aqueles nossos irmãos, nossos entes queridos, que já estão na verdadeira vida e que estão em nossos pensamentos. Pai amado, nós aqui te pedimos por todos esses nossos irmãos que estão retornando à verdadeira vida, por aqueles que também já retornaram e que estejam passando por dificuldades, aquelas dificuldades das perturbações naturais desse momento de transição. Que eles sejam todos recebidos e amparados por nossos irmãos trabalhadores das falanges de Francisco de Paula, de nosso irmão maior Jesus, e que todos sejam encaminhados aos pronto-socorros de espaço, e ainda, Pai, por aqueles nossos irmãos que lá já estão,
e que continuam renitentes, não aceitando ainda a verdadeira vida, que ainda não conseguiram entender que precisam se desligar da matéria, que a matéria é ilusão pura. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Que esses nossos irmãos, nessa caminhada, eles consigam manter a esperança de que Deus não desampara seus filhos e esperam que todos se refaçam, cada um a seu tempo. Que todos esses nossos irmãos possam abrir a mente, aumentar as suas vibrações, para conseguir perceber as mensagens dos nossos irmãos mais adiantados e que eles possam, assim, seguir, né, nessa caminhada que é comum a todos nós. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Pai de infinito amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade do estudo apresentado pela nossa irmã Leia Lopes. Que tão esclarecedor e tão edificante foi, Pai. Agradecemos a Francisco de Paula, a todos os seus mentores, a toda a falange de espíritos benfazejos da nossa casa tão adorada. E que a sua luz, Senhor, continue nos iluminando hoje e sempre. E que na próxima segunda-feira estejamos aqui mais uma vez, Pai, reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouquinho mais da sua doutrina abençoada e que possamos, assim, difundi-la mais e mais. Que o Senhor nos proteja a todos, Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Graças a Deus. Então, assim, com os nossos corações plenos de alegria, de gratidão, de esperança, de amor, de todas as coisas boas que a espiritualidade amiga nos traz e nos trouxe nessa reunião, nós estamos dando por encerrado o nosso trabalho da noite de hoje. Que sejamos, pela semana fora, abençoados por esse Pai amoroso e que possamos estar juntos na quinta-feira, às 19h30, e na segunda seguinte, às 20 horas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Mário, você por acaso tem o boletim aí escrito? Aqui, não, vou ter que pegar, depois na chatinha eu pego. Tá? Quem puder esperar, espera um pouquinho mais, para a gente saber as notícias da nossa casa, né? O que a nossa casa precisa, o que ela está nos oferecendo, até para nós informarmos para outras pessoas que nos perguntem, né? E muito bom estar com todos vocês aqui reunidos, nesse acolhimento, nesse abraço, né, de todos nós, sob as bênçãos de Francisco de Paula e do nosso querido Pai Jacó. Boa noite a todos. Cheguei a tempo de pegar um pouquinho, o estudo não peguei, mas depois eu vejo a gravação. A Congregação Espírita Francisco de Paula não abrirá no dia 30, em virtude do segundo turno da eleição. Está precisando de ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa de sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar Francisco e aos nossos assistentes. Contribuir de qualquer forma, quer seja com alimentos perecíveis, não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. Agora temos as sessões de psicografia. A psicografia é um tipo de mediunidade que necessita de tempo mais dilatado para sua perfeita realização.
Por isso, criamos sessões específicas, nas quais o médium terá a oportunidade de exercer a psicografia com mais tempo e tranquilidade. As reuniões terão duração de 1 hora, serão restritas aos médios que ocorrem na Câmara 11, Carmen, nos seguintes horários: segunda-feira, 15 horas, terça-feira, 16h15, quarta-feira, 10h30, quinta-feira, 16h15 e sexta-feira, 18h15. O passo infantil é realizado no horário da sessão dominical, 15h30, junto com a evangelização infantil. Nos outros dias, o passo é realizado durante as sessões públicas. A biblioteca e a livraria estão funcionando em horários restritos, por enquanto. Terça-feira, de 8h30 às 20 horas, quarta-feira, de 8 horas às 10h30 e 16 horas às 20 horas, quinta-feira, de 14 às 17h30, estamos precisando de voluntários para ampliar o nosso horário de atendimento. Prece evidências, a marcação de prece evidências retornou ao local original. Vão embaixo da escada ao acesso ao segundo andar. Horário de atendimento, terça e quarta-feira, de 8 às 9h30, quinta-feira, de 14 às 18, sexta-feira, de 14 às 16h30. Está faltando um horário de terça-feira à tarde, mas de 14 às 18 horas. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Médios voluntários, vem fazer parte da equipe de atendimento médio enfermo. Os interessados deverão entrar em contato com o Mário, sou eu, telefone 988-999931. O enxoval de bebês, o cadastramento de gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto, macacão comprido, entregas na congregação. Para cesta básicos, para compor as nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e os nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971339513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, uma idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fralda geriátrica de tamanho G, EG, XG, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropode. Entregas na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 às 16 horas. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Obrigada a todos.